Abramos as nossas Bíblias. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Nós lemos inicialmente os textos dos versículos 5 até o de número 15, que foi a leitura bíblica devocional do culto divino nesta manhã. E agora eu quero reler os versículos de números 12, 13 e 14. Então acompanhe esta palavra de Deus. 12, 13 e 14. 1 Samuel, capítulo de número 7. Nos diz a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. A igreja diz amém. Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, hoje é um dia especial. A igreja do Senhor se reúne, as famílias se reúnem. Especificamente nós estamos orando pelas famílias, estamos compartilhando em família a palavra do Senhor, mas também as responsabilidades da proclamação da palavra do reino de Deus, com aqueles que carecem, que precisam à nossa volta e nesta grande cidade, por que não dizer. Mas meus irmãos, a palavra que o Senhor pôs no meu coração, ela me veio, pois tinha sentado no meu coração estar hoje ministrando a palavra, desde o culto em que o pastor Alexandre Magno estava pregando, e ele pregou aqui fazendo uma ilustração com a pedra. Eu não sei como ele conseguiu, porque a pedra era pesada, mas ele estava sempre fazendo referência à pedra do testemunho. E eu me lembrei da pedra do Ebenezer, da pedra Ebenezer, que significa, no texto original, pedra de ajuda, pedra de socorro, marco de celebração. E lembrei-me desse texto e desta palavra e pedi ao Senhor que nos auxiliasse na compreensão de uma mensagem nesse contexto, para compartilhar com a igreja e assim estar abençoando o povo de Deus e todas as famílias. Glória a Deus. Levante a sua mão comigo e diga assim, se você puder, se você crê e tem fé para isso, diga assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos dizer também assim, Ebenezer, e aí repetimos: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Ebenezer é um marco memorial, por isso que se colocava uma pedra. Era como um marco. Eu sempre costumo dizer, e eu imagino que o marco do Ebenezer fosse como um marco triangular. Eu não trouxe aqui, poderia bem ter preparado. Um marco triangular é como aquela caixinha que você coloca assim à frente das pessoas, né? Fica assim com o nome. Ele é um triângulo assim, em pé, só que esticado. Então ele tem três faces. Na verdade, o presente, o passado, segundo eu entendo, e o futuro. Mas é mais do que isso ainda. O Ebenezer, meus irmãos, é um marco histórico e também um marco de celebração. E são esses dois aspectos que eu quero trazer à luz nesta palavra. Ebenezer como um marco histórico e como um marco de celebração. Mas antes que eu vá ao encontro destes dois aspectos, destes dois pontos importantíssimos, os quais o Senhor trouxe ao meu coração como palavra vivificada, é importante que eu diga que esse Ebenezer, por representar um marco, eu lembro-me que estes marcos memoriais, eles são em algum momento fincados na trajetória da nossa vida, no nosso ministério, na família, na nossa vida profissional. São momentos de celebração, muitas vezes, em que você diz: até aqui me ajudou o Senhor. São marcos memoriais, e quando eu digo assim, marcos memoriais, eles nos ajudam a lembrar
de algumas coisas maravilhosas que aconteceram na nossa história de vida, na nossa trajetória. São marcos memoriais que nos ajudam a lembrar das vitórias do passado. E assim, também, por ser memoriais, nós podemos recuperar a confiança e a força para as batalhas do presente. Quem pode dizer amém? Eu sou muito afeito a essa questão dos marcos memoriais. Na minha casa eu tenho alguns que, sempre que eu olho para um marco memorial, e pode ser um quadro, pode ser enfim, eu sempre me lembro do meu 20º ano de casado, porque eu tenho um marco memorial. Eu fiz questão de marcar esse tempo. Então tem uma boneca assim linda de bronze. Sempre que eu olho para ela, foi o dia que eu completei 20 anos de casado. Glória a Deus. Há poucos dias atrás nós colocamos um marco memorial aqui, a transição, aonde vai ser o grande templo sede, para esse templo anexo, que nós estamos aqui provisoriamente, mas foi um marco, sim ou não, meus irmãos? Momentos de alegria. E muitos de nós, não somente nós, mas também os patriarcas, os apóstolos, os profetas, os santos, os anônimos e ilustres, todos eles, em algum momento da sua história de vida, demarcaram essa trajetória com marcos. E não tem um marco mais glorioso, mais especial para você fincar no chão da sua trajetória, da sua vida, do que o marco do Ebenezer e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Lá estava Samuel entre Mispa e Sem. Mispa é um lugar emblemático na história do povo de Israel. Foi em Mispa que Samuel foi consagrado ao ministério profético. Glória a Deus. Foi em Mispa que Saul foi ungido rei. Era um lugar emblemático de muitas histórias, mas também lá em Mispa, em Sem, foi o lugar onde Israel foi flagrosamente derrotado pelos filisteus, em um dia terrível, um dia de densas trevas e escuridão, porque 30.000 pessoas perderam a vida naquele dia. A arca do Senhor foi levada. O sacerdote Eli soube da notícia que os seus 2 filhos tinham morrido. A esposa de Finéias dava à luz e dizia: aí acabou, foi-se a glória de Israel. Foi algo que também que aconteceu ali, meus irmãos, porque quantas vezes Ebenezer é algo glorioso, é um marco de vitória, de ajuda, nos faz lembrar das vitórias do passado. Sempre que você olha, você lembra. Mas também quando você olha e vê as lutas do presente, você vê aquele marco e diz: Senhor, eu creio que assim como eu venci naquela época, o Senhor vai me dar graça para vencer agora. E você recupera as forças, recupera a confiança e está pronto para a batalha do presente. Mas acontece que também na nossa história de vida nós fincamos outros marcos. Israel fez isso, o próprio Samuel vivenciou isso. Marcos de dor, como foi no caso lá entre Mispa e Sem. O que aconteceu 20 anos atrás. Muitas vezes aquele marco de angústia. Quantos irmãos aqui já vivenciaram isso? A agonia, tribulações terríveis, momentos difíceis. Então você fique só isso no chão da sua história. E quem já não passou por esses momentos? Mas nenhum marco nos dá mais prazer, mais alegria de colocar na nossa trajetória de vida do que o marco do Ebenezer. Quando a gente finca esse marco, a gente diz: até aqui me ajudou o Senhor, glória a Deus. Mas quando você escuta, quando você vê Samuel entre Mispa e Sem, fixando aquele marco, você lembra que esses marcos de vitória geralmente têm um fundamento indispensável, eu digo assim, intransferível. É um fundamento que ele é imprescindível. É o fundamento da oração. Quando você observa no capítulo 7, se estiver com a sua Bíblia aberta, eu li do versículo 5. Você vai observar que Israel havia se distanciado do Senhor. Era um momento de transição. Era um momento em que estava ali a época dos juízes. Era o final, porque Samuel, na verdade, foi o último dos juízes.
E quando naquela época, era uma época tão complicada que diz o último versículo praticamente do livro de Juízes, que era uma época em que não havia rei, não havia direção, não havia liderança estabelecida de forma concreta, e cada um fazia o que bem queria e entendia os seus próprios olhos, porque não havia governo. Mas é nesse cenário conturbado que Samuel surge, glória a Deus. E quando ele vai fincar esse marco do Ebenezer, nós vamos encontrar que lá estava o povo de Deus em uma situação terrível. Estava vivendo mais um drama com os filisteus, que foi um povo que trouxe muitas lutas, um povo que acossou o povo de Israel de forma tremenda. E nós vamos ver um pouco disso mais no transcorrer da mensagem. Eu não serei extenso, mas observe, meus irmãos, no versículo de número 5, que agora havia uma batalha em marcha. O povo de Israel continuava nos seus desencantos, metido com a idolatria, com o que era profano, com o que era licencioso, já se afastado do Senhor. Mas o povo se volta para Deus. Samuel os orienta e começa a guiar o povo em meio a um cenário em que não havia governo. Eli estava morto. O sacerdote, o sumo sacerdote à época, que é quem dava o direcionamento, e lá estava Samuel, e eu falo um pouco mais dele já em seguida. Mas observe que naquele contexto, Samuel assume a direção, passa a dirigir o povo conforme os oráculos do Senhor. E é fato que quando Samuel se levanta, ele conclama o povo a arrepender-se dos seus maus caminhos, a colocarem fora os astarotes, os balaíns, ou seja, tudo aquilo que estava ligado ao culto de outras divindades, e a se voltar para o único Deus verdadeiro. E nesse contexto, o povo diz: Samuel, orem por nós, ore por nós. E Samuel passa a orar pelo povo e sacrifica ao Senhor conforme o mandamento da lei do Senhor. E é interessante quando você observa o texto, que nesse contexto, enquanto ele estava fazendo ao Senhor o sacrifício, o holocausto, os filisteus chegam, e diz o texto, com os seus maiorais, homens de guerra, homens preparados para a batalha. Israel não tinha organização militar, nem preparo, tampouco, nem sequer estrutura bélica para fazer frente aos filisteus. Não havia outra saída a não ser que uma intervenção divina acontecesse para que aquele povo ficasse em pé. De tal sorte, meus irmãos e minhas irmãs, que quando os filisteus cercam a Israel, lá exatamente naquele lugar em que 20 anos atrás a arca tinha sido levada, em que toda aquela carnificina, porque os filisteus eram um povo belicoso, um povo cruel nas suas ações bélicas e militares. E Samuel ora ao Senhor, e acontece uma coisa inusitada, porque quando a gente ora, a probabilidade de acontecer alguma coisa inusitada, sobrenatural, inesperada, é uma probabilidade muito grande. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Está no texto sagrado. Deus mandou trovões. Ora, meus irmãos, a gente escuta um trovão, tem irmão que com 2 já está de joelho pensando que é a volta de Jesus. Aí a Bíblia diz que trovejou todo dia. Imagine, homens poderosos, carro de guerra, tudo bem armado, aí começa a trovejar. Sim, pastor, mas choveu. A Bíblia não disse que choveu não, era só trovão mesmo. Porque quando Deus quer, Ele separa trovão de chuva, de relâmpago. Ele manda só relâmpago, manda só trovão, manda só chuva. Diga para quem está ao seu lado: Deus é Deus. Por isso que nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Foi com esse hino que nós abrimos essa mensagem, porque, meus irmãos, trovejou o dia todo. Isso confundiu, desbaratou o exército filisteu. E como isso estava acontecendo, o exército de Israel, imagine como, não sei como, passa a perseguir os filisteus. E diz a palavra do Senhor, veja o que acontece: a base de oração, a intervenção divina e a cooperação do povo. Glória a Deus. Mas as pessoas querem se reunir, querem sair para a guerra, pede a Deus um livramento, faz um plano de salvamento e vai, sem oração e sem a ação de Deus. Isso não vai dar certo.
Mas quando o povo de Deus ora, se volta para o Senhor, se compromete com Ele, Deus age em favor do seu povo de uma forma gloriosa. E é incrível, meus irmãos e minhas irmãs, e essa palavra eu dedico a todas as famílias que hoje estão nos ouvindo mais especificamente, porque naquela ocasião o exército filisteu é desbaratado e vão até Betcá, uma localidade já distante, e foi uma vitória tão extraordinária que Samuel se levanta, já estamos no versículo 12, ele chega lá entre Mispa e Sem, eu imagino que ele escolhe o local apropriado e leva o seu marco do Ebenezer, deve ter levado uma marreta, não sei como era naquela época, ou pegou outra pedra, eu só sei que ele pegou o marco e ficou no chão. Eu sei muito bem o que é marco, o que é piquete, porque meu pai era agrimensor, e eu segurei muita trena e segurava muito aqueles piquetes que era feito de madeira, pastor Afonso, antigamente. Depois os loteamentos eram colocados aquele postezinho de pedra, né? De pedra para localizar, para demarcar os lotes. E eu sei muito bem o que é essa demarcação. Agora você imagine um memorial. Glória a Deus. Eu me lembro quando morei na igreja lá em Pacajus, eu fiz um memorial. Como a gente estava fazendo uma casa pastoral nova, eu tenho umas loucuras santas, de vez em quando eu digo para a igreja como é. Então, em um lado da casa, que tinha assim, um centro de macumba muito grande, aí eu tinha que fazer aqui, tinham uns canos que tinha que cobrir. Aí eu chamei o mestre, rapaz, eu queria cobrir isso aqui, queria fazer uma alvenaria, eu vou fazer uma espada disso aqui, botar para o lado de cá. É a espada do Senhor contra toda bruxaria, contra toda maldição. Aí sempre que eu passava na lateral da casa, estava lá a espada. Chegava lá, tinha uma ponta bem grande, tinha um negócio assim boleado para cá, e embaixo tinha um cabo. Isso que doidice é essa? Isso é uma espada, isso é um negócio meu com Jesus, era um memorial. Sempre que eu olhava, aí Senhor, a tua espada, apontando, não durou muito não. Antes de eu sair de lá, o centro já foi de cabo de águas abaixo, o pessoal já mudou, a casa já foi vendida. Santa espada do Senhor. Pastor, isso funciona, eu só não estou mandando você fazer nada, eu estou dizendo que esses memoriais, eles são importantes para você dizer assim, aqui o Senhor fez alguma coisa. Agora você imagine, 20 anos atrás, uma derrota tremenda. Quem sabe tem irmãos aqui que há 20 anos atrás, 40 anos atrás, estiveram em grandes derrotas. Quem sabe há 5 anos atrás, 10 anos atrás, vivenciaram um momento de dor, de luto, de sofrimento, de angústia. Mas 20 anos depois, 5 anos depois, estão aqui hoje celebrando o Ebenezer. Obrigado, Senhor, eu escapei, eu estive quase à morte, eu celebrei momentos, eu finquei o marco da angústia, da dor, do sofrimento, mas agora eu estou aqui na presença do Senhor. Glória a Deus. E a gente dá glória a Deus até sem querer. Mas deixa eu falar para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Ebenezer é um marco histórico. Como assim, pastor? Você está com a Bíblia aberta? Veja o que é que Samuel estava celebrando naquele dia. Veja o que é que ele estava festejando quando ele marcou ali aquele marco. Eu fico pensando, irmãos, que tamanho era aquela pedra. O povo de Israel era muito afeito a isso. Saía do Jordão, colocava pedras como memorial. Quando vocês virem esse montão de pedras, quando vocês virem esse altar, vocês vão se lembrar que vocês passaram pelo Jordão, que vocês passaram pelo mar. Eram demarcados esses momentos históricos, meus irmãos, e a gente não pode esquecer disso. Então, por que Ebenezer era um marco histórico? Primeiro, você está com a Bíblia aberta, veja o versículo 13 e 14, porque nós vamos observar quatro justificativas porque Ebenezer é um marco histórico e o que é que Samuel estava celebrando. Primeiro, é um marco histórico. O que é que ele festejava? Festejava a derrota dos inimigos, festejava, em outras palavras, inimigos derrotados e expulsos. A igreja diz comigo, inimigos. A gente vai dizer mais forte, inimigos derrotados e expulsos. 1, 2, 3. Inimigos derrotados e expulsos. Onde é que tem isso, pastor? Veja o texto do versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, na tradução corrigida. Na atualizada diz, os filisteus foram expulsos, derrotados e expulsos. Assim os filisteus foram abatidos. E veja o que diz o texto: e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto, é um texto que eu tenho no meu coração, a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Glória a Jesus.
Meus irmãos, deixa eu fazer um breve relato aqui sobre a figura deste homem, Samuel. Samuel é uma derivação do hebraico para a palavra ouvido de Deus. Todos nós sabemos que os grandes personagens da Bíblia, exceto alguns, e Samuel é um deles, porque Moisés, Jesus de Nazaré e Samuel, a Bíblia nos fala sobre a infância deles. E isso é muito glorioso. E a gente sabe como Ana agonizava diante do Senhor por um filho. E quando Deus lhe deu, ele disse assim: eu vou consagrar esse filho ao Senhor. E toda a trajetória de Samuel, por isso que o nome dele é derivado, a derivação do hebraico, ouvido de Deus. Deus respondeu à oração da sua mãe e ele foi consagrado ao serviço do Senhor. E desde muito jovem, criança ainda, ali auxiliando o sacerdote ali. Aquele menino bem novo, quando ele tem entendimento da voz de Deus, a terceira vez que ele ouve, ele compreende. Deus quer falar com esse moço. Diga simplesmente assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E depois nós encontramos Samuel fechando e abrindo a porta do templo, acendendo a lâmpada da casa do Senhor, porque os filhos do sacerdote ali se fizeram execráveis, homens que se corromperam, que se venderam à licenciosidade, à lascívia, ao pecado, e não podiam ministrar diante do Senhor. E lá estava Samuel fazendo e cumprindo este ofício. Mas é incrível, meus irmãos, também, porque Samuel, ele chega, por isso que é um marco histórico, na época em que os inimigos foram derrotados e expulsos. Mas a gente sabe todo o histórico. Samuel, a gente quando olha para esse personagem bíblico, a gente se entusiasma demais, porque ele foi o último dos juízes. Ele foi aquele homem que Deus usou ali desde Siló, de uma forma extraordinária, para guiar o povo em um momento assim de muitas trevas, sabe, meus irmãos? Ele conhecia a história do povo de Israel como ninguém conhecia. Ele foi, sem dúvida alguma, o reitor da primeira faculdade de profetas, da escola de profetas. Foi o testemunha ocular de muitas coisas. Ele teve o privilégio de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Ele foi quem fez a transição do período conturbado dos juízes, onde não havia governo, liderança, nenhum rei estabelecido, para a monarquia institucionalizada, que ele foi o primeiro legislador daquela Constituição. E tem mais uma coisa, era uma monarquia institucional, mas orientada por Deus. Até aí as coisas iam caminhando, mas nós sabemos que depois Saul falhou na sua missão. E Samuel amava Saul, ele sofre muito por causa daquilo, mas lá estava Saul, ele se revoltou contra Deus, se rebela contra Deus. Agora imagine qual era essa época que Samuel estava vivendo nesse contexto. Se você abrir o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, você vai observar: e naqueles dias as visões não eram frequentes, e a palavra do Senhor era muito rara, era de grande valia, não havia voz profética. Deus não estava falando, o sacerdócio estava corrompido. O próprio sumo sacerdote, já muito idoso, fechara os olhos para os desmandos e os pecados dos seus próprios filhos na casa do Senhor. Agora vejam, meus irmãos, nesse cenário é que surge o profeta Samuel. Ele vê a queda, a derrocada de Saul, que cai depois de uma série de desordens, de rebeldia, de assassinatos, de crimes, de nepotismo. Ele é deposto. Ele também foi o homem que Deus usou para ungir a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora vem o primeiro fato, ou o primeiro motivo, a primeira justificativa, porque que Ebenezer é um marco histórico. Inimigos derrotados e expulsos. Quantos estão aqui e podem agradecer a Deus levantando as suas mãos? Eu nem disse ainda o que é, já tem irmão com a mão levantada. Esse é o povo que crê mais. Eu não sei nem o que o pastor vai dizer, mas já está levantando a mão. Pois pode deixar a mão levantada aí, porque o que eu vou dizer é sério. Glória a Deus. Você está grato hoje aqui, colocando o marco do Ebenezer. Se não colocou, coloque. Glória a Deus. Porque os inimigos da tua alma também foram expulsos.
foram derrotados. Inimigo dos vícios, inimigo do ódio, inimigo da insatisfação, da ausência de paz, da desesperança, foram derrotados e expulsos da tua alma, e você ficou o marco do Ebenezer. Eu sou de um tempo que os irmãos festejavam e celebravam, pastor, meu querido pastor Mardoni, tantos que estão aqui. Irmãos, hoje eu estou celebrando um culto de ação de graças lá em casa, porque é o dia em que eu completo mais um ano de fé. Antigamente não era assim? Isso era um marco. Hoje tem irmão que não sabe nem o dia que foi batizado, que aceitou Jesus. Antigamente tinha irmão que celebrava o dia que foi batizado com o Espírito Santo, o dia que foi consagrado. Era sempre uma festa. Eu só me lembro do meu querido pastor Messias, ele não esquece nenhum desses dias. Ele sabe o dia, o ano e a hora e tudo. Mas, meus irmãos, é porque isso são marcos memoriais na nossa vida. Sim ou não, meus irmãos? Você pode festejar hoje, quando esses inimigos foram derrotados e expulsos. Agora veja o final, veja o versículo 13. Porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel, enquanto Samuel estava presente. Porque no versículo 15 diz que ele, Samuel, ele esteve na direção do povo todos os dias da sua vida. Ele nem precisou renunciar, nem precisou sair e nem parou no meio do caminho. Ele estava lá enquanto Deus disse para ele estar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto o Senhor estiver no teu coração, os inimigos da tua alma não voltarão. Eles foram expulsos definitivamente. Levante mais uma vez a sua mão e agradeça a Deus. Todos os dias em que Samuel estava lá, os inimigos não voltaram. E todos os dias em que você estiver na presença do Senhor, em que a presença do Senhor for real na sua vida, os inimigos da tua alma não prevalecerão contra você. A igreja dá mais um amém para Jesus. Mas há um segundo motivo glorioso, porque que Ebenezer é um marco histórico de celebração. O que é que ele festejava ainda? Ele festejava a restituição das perdas do passado. Mas vocês não têm ideia do que os filisteus aprontaram. Quando eles levaram a arca do Senhor, foram anos de trevas, foram coisas difíceis demais. Veja que se passaram 20 anos, era 20 anos de opressão mesmo. Mas agora o povo se volta para o Senhor e Deus manda trovão com base na oração. Aleluia. E os filisteus são derrotados. Eles estavam celebrando a restituição das perdas do passado. Pastor, tem isso na Bíblia? Veja o versículo de número 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, como é que diz o texto? Foram. Muitos irmãos estão com a Bíblia aberta, eu vou perguntar de novo. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram como? Desde Ecrom até Gate. Diga assim: Ecrom até Gate. Ecrom e Gate fazem parte das 5 cidades da Filístia, e era um povo terrível que acossaram Israel. Ecrom fica numa extremidade, enquanto Gate na outra. Ecrom fica em torno de 35 quilômetros de Jerusalém. Era fronteira com Judá. Mas deixando de lado essa questão geográfica, Deus está dizendo aqui: e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom, de uma extremidade à outra, até Gate. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus de restituição? Quantas coisas foram perdidas, foram deixadas para trás. Quantas coisas que você amava, que você idealizou, que você projetou, ficou tudo lá. Mas quantos creem que o nosso Deus é o Deus poderoso, que quando Ele age, quando Ele trabalha, quando Ele assume o controle de uma situação, Ele é um Deus de restituição? Quantos creem que Ele pode restituir o que você perdeu? As perdas do passado. Glória a Deus. Nós cremos nesse Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Veja o que diz. Agora, é interessante uma coisa que aconteceu. Há 20 anos atrás, a glória se foi. A glória saiu da casa do Senhor. A arca foi levada. Quantos estão gratos aqui porque hoje pode celebrar a volta da glória de Deus? A glória de Deus, que é a presença do Senhor no seu coração. Dá para celebrar, meus irmãos. Dá para dar glória a Deus, inclusive. Aleluia.
Era o retorno. O que Samuel estava fazendo, Senhor, estou celebrando aqui o retorno da glória de Deus. Ah, pastor, esse é o templo provisório, mas a glória desta casa já é maior do que a primeira. E a outra, e a da terceira é maior do que a da segunda. Porque a glória é a presença do Senhor no nosso coração, não mais em um templo feito por mãos humanas. Glória a Deus. Meus irmãos, mas há um outro motivo, uma outra justificativa, uma outra razão, um outro fato, porque que Ebenezer, o que é que significa Ebenezer, igreja? Pois diga para o que está ao seu lado, até aqui nos ajudou o Senhor. Se essa pessoa não deu um sorriso, traga aqui na frente para me fazer uma oração. Vai aceitar Jesus de novo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor, não tem um motivo para celebrar, mas quando terminar essa mensagem, você vai ter pelo menos um, porque ouviu a mensagem. Glória a Deus. Mais um motivo. Primeiro, inimigos, diga comigo, inimigos derrotados e expulsos. Segundo motivo, restituição das perdas do passado. Quem se lembra do profeta Joel, quando ele diz assim: olha, o Senhor vai restituir o que vocês perderam, os anos comidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão. Deus estava dizendo assim: quantas perdas, quantas lavouras desperdiçadas, quantos projetos foram destruídos pelo inimigo, eu vou restituir. Glória a Deus. Quem sabe quantos irmãos estão aqui que nesta pandemia perderam tudo, estão recomeçando do zero. Você crê que Deus vai restituir o que foi levado, o que foi perdido? Deixa a sua mão levantada, que eu quero declarar no nome de Jesus: receba do Senhor de volta o que você perdeu, segundo a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A restituição da glória do Senhor. Mas há uma terceira coisa. Diga-se comigo: ampliação da conquista. Então, inimigos derrotados e expulsos, restituição das perdas do passado e ampliação da conquista. Mas não está isso na Bíblia, pastor? Veja o texto do versículo 14. As cidades e os filisteus tinham tomado a Israel, foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade. E o que mais? E até os seus termos, Israel arrebatou das suas mãos. O texto está dizendo assim: até o que não era de Israel, Israel também ampliou a conquista. Além de arrebatar o que ele tinha perdido e foi restituído, agora a conquista estava sendo ampliada. Diga assim comigo, levantando a sua mão: Deus, vamos dizer mais forte e bonito, porque está bonito, vai ficar mais ainda. Deus nos convida a conquistar, a alcançar mais do que o que nós temos. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o que você tem, diz o Senhor, é o que você pode experimentar ou está experimentando, deixe-me dizer, você não tem nada. Mas se o que você tem é a inspiração da visão de Deus para a sua vida, você terá muito mais do que você vai conseguir experimentar. Diz o Senhor, aleluia. Essas palavras do Espírito Santo não saem assim só quando Ele quer. Glória a Deus. Quantos pensam que o Senhor está com você? Quantos creem que o Senhor está com você? Acreditam que Ele é o Deus do Ebenezer? Você vai ficar um marco de vitória, de celebração, e vai dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. E você vai conquistar. Eu estava lembrando, meus irmãos, de que Moisés ele conquistou, mas Moisés ele não tinha em mente apenas um ideal de justiça, um ideal de dever a cumprir ou algo a fazer. Moisés tinha em mente algo muito mais glorioso. Aleluia. Ele tinha em mente o Deus de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, uma visão, aleluia, do Senhor. E foi isso que ele fez resistir, foi isso que lhe deu a resiliência necessária, a graça necessária para resistir todas as coisas em que ele vivenciou, e nós sabemos bem dela. Mas Samuel foi uma espécie de segundo Moisés.
É incrível. Mas deixe, meus irmãos, dizer uma coisa aqui. O que é essa conquista? São Marcos. Eu estava me lembrando aqui agora de Davi. Davi, ainda muito jovem, ele estava no campo, Deus o escolheu, Samuel chegou. Onde estão? Acabaram os seus mancebos? Não, ainda tem um. É um ferrujozinho, bem pequenininho, está no campo, está cuidando das ovelhas. Mande chamá-lo, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. E Samuel já tinha até se precipitado: se eu vou aqui ungir Eliabe, porque é o mais alto, é o mais formoso, é o mais forte, é o mais preparado. E Deus disse: não, Samuel, não se impressione com a sua aparência, porque Deus não julga segundo a aparência, mas segundo o coração. Vamos esperar o último. Quando chegou Davi, é esse mesmo, pode ungir. Glória a Deus. E Davi teve uma experiência, eu chamo de Marco Zero. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, viu um urso, assim uns 3 metros de altura, mais ou menos, um urso adulto. E ele matou aquele urso com uma pedra e uma funda. Mas isso não foi o final. O marco do Ebenezer. Porque a gente colocou Ebenezer, não, nós conquistamos, nós já chegamos ao topo. Outro diz assim: eu não tenho mais castelos, já alcancei. Tem irmão que diz assim: eu já estou aposentado, mas estou só esperando Jesus voltar. Você já morreu, não sabe. Eu não tenho mais nada o que fazer, eu já fiz tudo. Não. Ebenezer não é o fim da linha. Diga comigo: Ebenezer não é o fim da linha. Não é um marco que designa ou diz assim: você chegou aqui e não vai mais para canto nenhum. Que conversa fiada. Esse é só o começo. Ele matou o urso, marco zero. Aí apareceu um leão. Ele disse: não, já matei o urso. O Deus foi comigo para derribar o urso, derribou o leão, matou o leão. Pronto, estou feito. Agora estou matando o urso e o leão. Então apareceu um gigante que afrontava os exércitos do Deus vivo. Quem é esse camarada aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Glória a Deus. E lá estava Davi, com as suas pedrinhas. Ele olhou assim para o gigante, olhou a testa dele, tinha uma aberturazinha pequena na armadura. Ele disse assim: eu matei um urso um dia desse, tamanho desse cabra. Ele disse assim: eu vou a ele em o nome do Senhor. Você vem a mim, Golias, com lança, com escudo, com espada, outra tradução, varapau, mas eu vou a você. E aqui é o segredo para ganhar toda a batalha: eu vou a você em nome do Senhor. E sabe qual é o outro segredo? Foi o que Davi nos ensina nessa peleja contra Golias. Diga assim comigo: do Senhor é a guerra. Você pode dizer, pelo menos olhando para quem está ao seu lado: do Senhor é a guerra. Essa guerra não é sua, essa batalha não é sua. Não saia sozinho nessa guerra. Essa guerra tem que ser do Senhor. Do contrário, Golias não cai. Mas já estou já no terceiro marco. E aí não era só o urso, não era só o leão, não era só Golias. Agora o problema era ele mesmo. Agora o gigante era ele mesmo. Ter que lidar com tantas coisas. Nós sabemos o quanto Davi sofreu e como passou aquele marco terrível de tristeza, de angústia, quando ele pecou contra Deus. Nós o encontramos chorando um ano todinho sem confessar o pecado e sofrendo, até que o profeta Natan chegou e conversou com ele, e ele se volta para o Senhor e se arrepende, e Deus começa uma obra de restauração gloriosa. Meus irmãos e minhas irmãs, pastor, é porque essa conquista está demorando. Pois diz o texto lá de Abacuque: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Quantos creem que a promessa de Deus pode tardar, mas ela vem? Glória a Deus, espera-o. Vamos ao último ponto, porque a hora está passando. Diga assim comigo: Ebenezer. Vocês vão repetir o esboço da mensagem agora assim de cabeça. Diga assim: Ebenezer é um marco histórico. Inimigos derrotados e expulsos. Porque tem irmão que derrotou os bichos, mas não expulsou. De vez em quando o mesmo inimigo está perturbando ele, está se desviando, está caindo. É aquela mesma desgraça, é aquela mesma tentação que já derrubou 1000 vezes. Ele expulsa. Deixa Jesus lá nos termos da tua vida, do teu coração, porque você não é páreo para esse inimigo. A palavra inimigos foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque a presença do Senhor está lá. A mão do Senhor foi com Samuel. Mas não vamos repetir a mensagem nem repregar, mas diga assim comigo: inimigos derrotados e expulsos
restituição das perdas do passado, ampliação da conquista, paz entre Israel e os amorreus. Quando diz, pastor, mas não eram os filisteus, porque amorreus? Porque aqui amorreus está no sentido, a palavra que veio foi essa, eu vou dizer, mas depois eu encontro uma melhor. Está no sentido lá só senso, ou seja, amplo, geral. É isso, glória a Deus. Os amorreus engloba todos os povos. Quando a gente fala dos filisteus, nós temos aí em mente apenas cinco guarnições dos filisteus, de Ecrom até Gade. Mas nós temos muito mais de inimigos ao redor, por isso que ele inclui, colocando o nome aqui de amorreus. Então havia paz nos nossos termos. Quantos estão gratos ao Senhor? João capítulo 16, versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isto para que, quando ele diz assim, tenho-vos dito isso, aí eu tenho que voltar para o capítulo 12. Como eu não vou fazer isso, tudo que ele diz, tenho-vos dito isso, desde o capítulo 12 até chegar ao 16, é o que ele tem dito. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas eu venci o mundo. Quem garante é Jesus de Nazaré. Quantos estão gratos ao Senhor porque na sua casa tem paz, no seu lar tem paz, na sua empresa você tem paz, no seu trabalho você tem paz. O mundo está pegando fogo, está no ribuliço mal do mundo, tem gente querendo se acabar, e vocês, seu irmão, no meio de todo esse vendaval tem paz. Eu não sei o que vai dar, nem para onde é que esse negócio vai ir, está indo, mas eu estou em paz comigo mesmo. Estou em paz com a minha consciência, estou em paz com o meu próximo, estou em paz com o meu irmão, estou em paz com o esposo, estou em paz com a esposa, em paz com a minha família, em paz com Deus. Meus irmãos, dá para levantar a mão e agradecer a Deus, porque esta paz é muito preciosa. Enquanto os músicos se encaminham aqui para o altar, diga assim comigo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É um marco histórico, mas também é um marco de celebração, meus irmãos. Quantos creem que o profeta Samuel estava ali celebrando não somente o encontro do passado com o presente, porque 20 anos antes o povo tinha sido derrotado. O encontro agora do passado com o presente, mas que apontava para o futuro. Quando você finca um marco do Ebenezer, o que vai para baixo da terra fala dos nossos pecados que ficaram no esquecimento, que foram sepultados pelo poder de Deus, cravado com Cristo lá na cruz. Deus seja louvado. Agora, meus irmãos, eu fico assim pensando, eu quero convidar a igreja para ficar em pé agora, em nome de Jesus. Eu fico pensando, sabe, meus irmãos, que naquele dia, irmãos, olha aqui para o altar, não para a figura do homem simples e limitado, mas do Espírito Santo. Naquele dia, glória a Deus, naquele dia, lá estava Samuel, aonde, meus irmãos? Entre Mispa e Sem. Diga comigo, Mispa e Sem. Pastor, onde era especificamente? Era em cima do monte, a Bíblia não diz. Pastor, e quando ele estava fincando o marco, os trovões já tinham passado. Não, isso é coisa de evangelista, me desculpa os evangelistas, mas eu tenho impressão que enquanto Samuel estava ali, como não tinha fogo de artifício, eu fico pensando, aquele pessoal lá no Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza, na Orla, na passagem do ano, o pessoal vai, a passagem de mais um ano, o pessoal coloca um marco, sim ou não? Qual é o marco? Não, vai ter uma queima de fogos, aí enche de balsa, sei quantos milhões de fogos de artifício, aí o pessoal com o maior cuidado, ninguém pode chegar perto, e todo mundo fica deslumbrado, com o rimbombado dos fogos. Aí enquanto eles estão lá, a igreja está aqui no culto da passagem de ano, não tem barulho de fogo de artifício, nem fumaça, nem ninguém está na areia, está no santuário. Aí o povo começa a dar glória a Deus. Cada glória a Deus é muito mais poderoso do que um traque daquele que está subindo. Pastor, mas tem todo o glamour, meu irmão, é trovão que vem do céu e transforma crente derrotado, nação desestruturada, sem governo, sem liderança, em um povo equilibrado que festeja o seu Ebenezer e diz assim: até aqui o Senhor me ajudou.
Quero olhar para vocês, meus irmãos, e dizer: até aqui não é o fim da linha, é um marco de ajuda, de vitória, é um memorial que o Senhor te dá para você lembrar das vitórias do passado. Eu sei que tem derrota também, tem muita coisa que você e ficou o marco lá de tristeza, chorou a noite toda, ainda hoje quem sabe está sofrendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vai chegar a hora que neste mesmo coração, nesta mesma casa, neste mesmo momento, nesse mesmo ministério, você vai celebrar a sua vitória. Levante a mão e receba agora força, confiança para celebrar este memorial. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou fazer aqui um negócio que eu sempre costumo fazer quando eu me lembro do Ebenezer. Pega aí a sua Bíblia. Não tiver Bíblia, pega o celular. Nem que quer, mas você vai fazer agora, em nome de Jesus. Eu não mando você deixar de trazer a Bíblia. A Bíblia, esta palavra diz que é com um martelo que esmiuça a penha. É ou não é verdade? Pois nós vamos dar agora 3 glórias para Jesus. O primeiro a gente capricha, o segundo mais ainda, e o terceiro, tanto que você tiver de força nas cordas vocais, pode usar, certo? Vamos ficar hoje um marco aqui, porque esta mensagem, para grande parte dos irmãos, ela é um marco. Hoje aqui é o Ebenezer de muita gente. Pastor, porque eu estou passando um momento, é um marco de angústia, é um marco de dor, tanta luta, pois é, mas neste mesmo lugar que tem dor, que tem angústia, que tem sofrimento, vai ser celebrado uma retumbante vitória, alegria, entusiasmo, segurança, estabilidade, força, salvação, libertação, bênção de Deus. Pega aí a sua Bíblia aí, vamos fincar esse marco aqui no chão da nossa trajetória de vida. Deus sabe a vida e a trajetória de cada um, de cada uma. E quando você baixar assim comigo, nós estamos batendo esse marco do Ebenezer. Mas não vamos fazer isso com glória a Deus. Deus fez isso com Samuel, com trovão. Nós aqui hoje temos o privilégio de fazer com glória a Deus. Então vamos lá, eu vou contar de 1 até 3. A gente vai dizer glória, glória, e o terceiro glória, o maior glória que você já deu na sua vida, porque afinal de contas vai ficar marcado aí como um memorial para você. Guarde esta palavra no seu coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Quem pode aplaudir ao Senhor, quem pode dar glória a Deus, agradeça a Ele, Ele está conosco. Glória a Deus. Vamos louvar, irmão Eliseu. Quem quer receber a oração, aceitar Jesus, reconciliar, vem aqui para frente agora. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o mato da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declara, igreja! O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória. Eles levam a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Ebenezer, Ebenezer. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo.
Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, que manhã maravilhosa, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero agora orar. Vamos incluir nesta oração meu querido irmão, amigo pastor Raimundo Mendes. Glória a Deus, dia 23 agora completou mais uma primavera. E é primavera mesmo, 78 anos. O irmão Raimundo Mendes é um dos nossos queridos pastores. Cadê o irmão Raimundo? Eu já vi. O irmão Raimundo vem aqui na frente, meu amigo. O irmão Raimundo cooperou conosco e continua cooperando, a família cooperando. Dirigiu as nossas congregações pioneiras aqui nessa região aqui da praia, da orla, Jacarecanga, ali Cristo Redentor. Ele viu o começo de todas essas igrejas até a Barra do Ceará. Irmão Raimundo, vem aqui. Tá aí, irmão, firme e forte, 78. Se for para pular, pula. Só pastor Raimundo, receber a bênção de Deus. Aí, firme e forte. Não tem nem ruga, meu irmão. Não precisa de botox, nada, irmão. Irmão, isso é uma bênção, isso é Deus na vida dele. Os irmãos querem parabenizar o pastor Raimundo Mendes pelo seu feliz aniversário. Vamos dizer assim: feliz aniversário. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor Raimundo, viu? Continue sendo essa bênção para nós. Meus irmãos, nesta oração nós vamos incluir também uma criancinha. Mas a Dora me deu aqui a fotozinha dela. Bebezinha, Águida, ela está precisando de um milagre do Senhor. Então nós vamos orar por ela. Tem mais alguém que queira receber esta oração do Senhor? Encorajamento, graça, enfim, eu quero orar por você. Se você quiser vir, pode vir. Eu estou aqui e quero fazer esta oração por sua vida. Meus irmãos, lembrando que logo mais à noite, às 18 horas, a festa continua. O pastor Zian vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E o pastor Afonso está ali na 13 de maio, mas o pastor Afonso está dirigindo congregação já há uns 2 meses. Nós precisamos dele, é saudade, é assim. Mas aqui de manhã ele vem e à noite é porque ele está ali fazendo uma grande obra, enquanto o Senhor faz ali uma restauração e vamos colocar ali uma nova liderança em nome de Jesus. Ele está preparando esse caminho. O pastor Zian está em outra atividade, o pastor Messias estará à noite, já me disse, e vai ser bênção de Deus. Quem quer ser incluído nesta oração? À noite mais um culto, juntamente com o Ministério de Casais, louvando a Deus, o pastor Mardoni trazendo essa palavra do Senhor sobre o nosso ministério. Vamos orar pelo pastor Raimundo Mendes, agora o seu aniversário. A igreja levanta as mãos, estende aqui para o altar. Senhor, nós te bendizemos, esta manhã muito especial, Senhor, a tua palavra trouxe alento aos nossos corações, os louvores, ó Deus, a alegria de poder estar na tua casa e saber que o teu Espírito Santo, ó Deus, ministrou os nossos corações, tocou as nossas vidas, nos encorajando, nos fortalecendo, nos dando força, ó Deus, para estarmos confiantes de que os memoriais, ó Deus, que representam as vitórias do passado, ó Deus, eles apontam, ó Deus, para as vitórias do presente e do futuro. Obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, neste momento eu oro por esta criancinha Águida, ó Senhor. Ela precisa de um milagre, precisa da tua ajuda, Senhor. Para ti, Senhor, não custa nada, pois o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. O Senhor pode tocar, tanto estando perto como estando longe. Seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade, a debilidade, Senhor, estenda as tuas mãos e toca esta criança com o teu poder. Faz, Senhor, algo maravilhoso, glorioso, como fizesse, Senhor, naquele dia inusitado entre Mispa e Sem. Ó Senhor da glória, abençoa o teu servo, pastor Raimundo Mendes, que está com muita alegria, ó Deus, prostrado diante do teu altar, joelhos curvados, agradecido, coração cheio de gratidão. 78 anos que ontem, ó Deus, ele festejou com a sua família, mas hoje aqui no santuário, celebra conosco e nós nos alegramos com o teu filho. Coroa-lhe com anos de vida e paz, saúde, ó Deus, para que ele possa continuar a jornada juntamente com a sua família, ó Deus amado e santo, e as nós outros aqui presentes nesta manhã, a tua igreja reunida, no culto presencial e no culto online, que a tua mão, Senhor, continue estendida sobre cada família, sobre cada coração, e em cada casa haja um memorial do Ebenezer, bem nítido e claro, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor.
E daqui para frente o Senhor continuará nos ajudando, para a honra e glória do seu nome. Ó Deus glorioso e santo, fica conosco, Pai, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a virtude do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui reunido. A igreja do Senhor diz amém. Saúde que está ao seu lado, com a paz do Senhor, bom dia, e diga assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Raimundo, parabéns, Deus te abençoe.